Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, de certa forma, é um vídeo histórico. Daqui 100 anos, quando alguém estiver assistindo esse vídeo, um historiador estiver assistindo esse vídeo e fazendo um livro sobre a história do Fiagro, certamente vai acompanhar esse vídeo aqui e vai relatar nos livros, porque hoje eu estou com o Arnaldo Jardim. Tudo bom, Arnaldo? Uma alegria muito grande estar com você, Tiago, e eu também acho que é histórico, até porque o Fiagro, que é novinho, mas já está mostrando a sua vitalidade. Hoje ninguém tem dúvidas de que o Fiagro fará toda a diferença. Fomentar o agro, investir na cadeia produtiva, vai passar pelo Fiagro. Estamos muito felizes com isso. Para quem não conhece, Arnaldo Jardim, ele é deputado por São Paulo, foi criador da lei do Fiagro, certo? Exatamente isso. O que acontece, Tiago? O Fiagro vem fazer com que o mercado de capitais chegue no agro e o agro esteja mais próximo do mercado de capitais. Como toda reforma do Estado que nós estamos vivendo no Brasil precisa mudar, aquele Estado antigo, paquidérmico, grandão, ineficiente, sendo substituído por um Estado que disciplina e que dá oportunidade para o empreendedorismo, para a sociedade caminhar com as próprias pernas. É nisso que nós acreditamos. Está valendo para o agro. Plano Safra, todo mundo ouve falar, todo ano aquela agonia, vem Plano Safra, não vem Plano Safra, quanto vai ser o juro, vai equalizar, o governo entra com dinheiro para complementar o juro, como é que vai ser? Cada vez menos importante. Há 10 anos atrás o Plano Safra era tudo, hoje ele não passa de 30% do financiamento, do custeio do investimento a cada safra. Todo mundo sabe que não dá para ficar nessa instabilidade. Precisaria ter até um plano safra que fosse mais duradouro, quinzenal, quinquenal, para 5 anos, não anual, para ter um mínimo de previsibilidade. E o plano safra, a tendência dele é ele ficar concentrado para a agricultura familiar e para o pequeno. Então, o setor precisa de mais. O setor foi criativo, você é um craque nisso, sabe tudo. Ele definiu as operações de barter, negociação, caso a caso. Então, pega o pessoal de implemento e passa o implemento e fala, eu recebo depois de acordo com a safra que você vai ter. Alguns negociam em sacas de soja, tantas sacas de soja. Parcelado das Casas Bahia. Parcelado da Casa do agro, Bahia. né? É isso aí. Então, só para dar aqui nomes... É um escambo, né? É um escambo. Antigo, como se diz. Então, né? para dar nomes aos bois aqui, vai uma empresa, sei lá, uma Monsanto, né, uma que é da Bayer, uma empresa dessas, e ela dá uma semente, dá os insumos para o agricultor e recebe, às vezes, em saca depois, né? E com juros, às vezes, até elevados embutidos no produto. Exatamente. Então, essa operação é uma operação de troca, vem muito alto o juro, tá certo? E o agricultor fica dependente. Isso hoje é 1/3 das relações que se estabelece em financiamento. Depois 1/3 financiamento. O setor vive um bom momento, tem próprio investimento, capacidade. Aí vem o Fiagro. Exatamente. Como é que ele surgiu? Há 3 anos atrás nós começamos a ler para aprimorar algumas questões do mercado de capitais. CPRs, que você lida tão bem. CRAs, que também são importantes, são papéis como os CRIs têm imobiliários, tá certo? Então tem um paralelo nisso. Aí nós fizemos uma legislação sobre isso, melhoramos, criamos patrimônio de afetação. É muito bacana esse negócio de patrimônio de afetação. Antigamente você tinha uma propriedade que valia 1 milhão e você fazia um empréstimo de 100 mil, você dava a propriedade. Agora você pode fazer a afetação dela e você dá uma parcela dela, como se fosse assim, de garantia. Com isso você se libera para poder contrair e fazer outras operações. Resumo da ópera, tinha um espaço para fazer o investidor, como você é craque, pequeno, médio, ter um lugar para aportar. O agro é uma novidade, uma coqueluche da sociedade. É o setor que vai melhor da economia. Muita gente querendo investir, comprar cotas de Fiagro. E, por outro lado, o setor precisando de dinheiro. Então, a vontade com aquilo que é a disponibilidade. Daí surgiu a ideia do Fiagro. Eu fui o autor da lei e foi rapidinho. Eu faço uma analogia, Arnaldo, com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, há cerca de 20 anos, ele era desconectado do mercado de capitais. E teve um boom dos IPOs das incorporadoras, né, as construtoras, né, grandes construtoras, umas deram certo, outras não deram certo, mas ali começou a se conectar
o mercado imobiliário com o mercado de capitais, né? Com boom das construtoras fazendo IPO, depois vieram as empresas de propriedades, né? Multiplan, Iguatemi, BR Malls, e mais para frente um pouquinho os fundos imobiliários, que muitos aqui que nos acompanham, eles investem em fundos imobiliários, e fundo imobiliário realmente foi um sucesso, né? Dialoga muito com o investidor brasileiro que quer aquela rendinha mensal, né? Os fundos imobiliários eles explodiram de tamanho, se a gente for voltar 20 anos atrás não devia ter 2 bi de patrimônio, hoje está batendo quase 200 bilhões, né? Cresceu quase 100 vezes aí em cerca de 20 anos. Vamos dizer assim, democratizou o mercado imobiliário porque com R$100 qualquer brasileiro consegue comprar lajes na Faria Lima, né? Se a pessoa quisesse comprar aquele imóvel, ia gastar 20, 30 milhões de reais para comprar uma laje. Hoje com R$100 o cara já consegue investir. E o agronegócio me lembra muito o mercado imobiliário de 20 anos atrás. De certa forma desconectado, é um mercado enorme, representa aí cerca de 1/4 do PIB do Brasil. Obviamente, quando a gente fala de agro, tem boi, tem soja, tem cana-de-açúcar, tem café, tem um monte de coisa ali no meio, laranja, tem um monte de coisa ali no meio, mas é um segmento muito representativo da economia brasileira. E quando a gente vai para a Bolsa, ele é muito pouco representativo, ele está desconectado. E eu acredito que o Fiagro pode ser um mecanismo de conexão do agronegócio com o investidor, né? E com isso abrir oportunidades tanto para quem quer produzir, se financiar mais, né? A gente sabe que é uma cadeia produtiva que demanda muito capital, né? Acho que é quase que 1 trilhão por ano só de financiamento. Isso. Né? Então, os produtores, se eles tivessem mais financiamento, certamente produziriam mais. Né, seria mais riqueza para o Brasil, porque boa parte disso é exportado, né? A gente traz dólares para o Brasil, então o produtor ele quer ter mais financiamento e para os investidores é uma oportunidade. Então o Fiagro acho que junta a fome com a vontade de comer, você concorda? Você matou a pau. Você falou muito bem. Vou dar números para isso. Hoje, por exemplo, o setor agro, na sua cadeia, aquilo tudo que ele movimenta, é cerca de 26% do PIB, tá certo? Na Bolsa, a expressão das empresas ligadas ao agro não passa hoje 4%. É uma desproporcionalidade. Nós estamos batendo esse papo no dia 2 de agosto. Dia 8 de agosto tem boas notícias na Bolsa. Eu vou estar lá, tá certo? No dia 2 de agosto, eu ontem tive no congresso da ABAG, estava comentando com você. Estava lá o Gilson, presidente da B3, e ele anunciou um índice agro. A Bolsa vai ter. Vai ter um índice, como tem outros indicadores, que vai estar exatamente em função do desempenho das empresas do agro. É uma forma de alavancar. Ele também anunciou uma nova forma de fazer negócio de contrato futuro da soja, uma nova normatização. Então, há esse movimento que você bem caracterizou e que ele está produzindo resultado. Tem fatos acontecendo. Acho que virá um grande boom de empresas, IPOs, de empresas ligadas ao setor. Os fundos Fiagros, tá certo? Semelhante àquilo que for o histórico dos imobiliários, que você sabe melhor do que eu, mas hoje eles estão ainda de papéis, então eles fazem negociações de CPRs, de CRAs, tem alguns que são de ativos, já são de terras, tá certo? De ativos imóveis, tá certo? E virá agora uma nova fornada de fiagros, que são fiagros vinculados à produção. Então, um fiagro que você lança porque uma determinada usina vai duplicar a sua capacidade de produzir etanol. Então, ela vai lançar um fiagro alavancado nesse compromisso e no desempenho. Uma granja que vai se estabelecer de aves ou de suínos. O Brasil consolidou-se, você também conhece bem isso, como o maior provedor de proteína do mundo. Somos o primeiro exportador de bovino, somos segundo de aves e somos o quarto de suínos, tá certo? Suíno, aliás, nós abrimos agora, a semana passada, o mercado do Canadá e do México, que vai ser comprador nosso. Então, nós estamos vivendo toda uma série de situações que o Fiagro estão evoluindo. Ontem, na Bolsa, e tem vários em gestação, tinham registrado 17 Fiagros e o número era de 72 mil cotistas já. 62 mil. Nós vamos passar os fundos imobiliários, hein? Pode escrever, porque aqui é histórico, podem me cobrar isso daqui a um tempo, Thiago. Eu não duvido, sabe por quê, Arnaldo?
O PIB imobiliário, ele na construção envolve mais ou menos entre 5 a 10% do PIB, alguns anos mais, outros anos menos, porque é um setor muito cíclico. E se contar aluguel, dá mais ou menos uns 12% do PIB no Brasil, ele é, vamos dizer assim, distribuído no setor imobiliário. O agronegócio, ele é cerca de 2 vezes maior. Então, é natural que ao longo do tempo, não numa primeira pernada, mas ao longo do tempo, que tenha mais ativos. Se fosse Quando apostar... nós definimos, você ajudou na época, porque eu me baseei, gente, muito nos fundos imobiliários. E aqui nós estamos do lado do mestre nisso, o Thiago. E ele me ajudou na formatação. Os fundos FIAGROS, nós fizemos para cadeia. Então ele não é só para produção. Então, por exemplo, entra a armazenagem. Você tem uma determinada via férrea. Nós estamos discutindo, tem alguns que estão aí, porque as pessoas me procuram, batem papo e tal, de vias férreas. Agora nós temos um sistema de autorização ligados ao agro. Você pode ter um FIAGRO que lastreie isso. Então o FIAGRO é para a cadeia da produção do agro. Da infraestrutura. Então ele vai ter lato sensu. Legal. Então vai poder ter sei lá, uma ferrovia ligada que passa muito grão ali num FIAGRO. Que é o escoamento. Então você pega ali da unidade produtora até um porto próximo para fazer uma vinculação ou até para conectar numa rodovia principal. Agora você tem um trecho ferroviário ali, tá certo? Então é para financiar a cadeia, não só a atividade propriamente de produzir, tá certo? Dentro do setor agro. E como é que se aprova uma lei assim? Como é que foi a concepção de formular a regulamentação do FIAGRO? Eu sei que já existe a do Fundo Imobiliário que, vamos dizer assim, é irmã, né? Mas como é que é o processo de fazer uma lei? Você é um deputado experiente, eu não sou do ramo, como é que é para fazer uma lei assim? Olha, eu amo isso. Eu amo isso porque você, quando termina, você sabe que aquilo lá vai impactar a vida das pessoas, né? Vai gerar uma nova atividade, vai movimentar recursos. Então, é um prazer, assim, individual, me permito fazer essa declaração aí. E eu sou muito de construir, Thiago. Vou contar 2 coisinhas aí para chegar no FIAGRO. Por exemplo, uma das coisas que eu lido, um outro assunto, é sustentabilidade. Política Nacional de Resíduos Sólidos, é que fala de reciclagem, reutilização de material. Quando eu cheguei lá na Câmara, tinha 148 projetos sobre o tema. Todo mundo falava, pô, isso não anda, porque cada um tem um olhar. Um falava da reciclagem do automóvel, outro do óleo, outro falava da questão da logística reversa, outro falava de coleta seletiva, tinha que juntar tudo isso. Juntei, chamei as pessoas, conversei. Muitas vezes a política é muito disputada. Nós estamos vivendo um período que a política está muito brigada, né? Um xinga o outro. Tem uma pesquisa que saiu outro dia na Folha dizendo o seguinte, 49% da população já combinou. No almoço de domingo ninguém fala de política, porque era uma brigalhada, tá certo? Eu consigo construir consenso, cara. Eu adoro isso, tá certo? Fiz isso na política, pagamento por serviços ambientais, uma briga de ambientalista com agro e meio ambiente. Eu juntei tudo, aprovamos uma nova lei, já sancionada pelo presidente. FIAGRO foi assim, foi um recorde. Eu apresentei o projeto em outubro, porque no debate sobre CPR, sobre CAR, nós vimos que precisava ter espaço. Lembramos dos fundos imobiliários, falamos, vamos rebater, vamos aprimorar. E acho que saiu até mais aprimorado do ponto de vista particularmente tributário, de coisas que são ganhos importantes, né? Então nós conseguimos fazer, eu apresentei em outubro, já em dezembro eu consegui aprovar na Câmara, e olha, dos 513 votos, eu tive 7 votos contrários ao projeto. Consegui juntar todas as pessoas, mostrar que não era uma coisa para favorecer um governo, não era para um momento, era uma coisa que interessava para um setor, desenvolvimento. Aí foi para o Senado. Senado, como teve aquela disputa presidência da Câmara, aí demorou lá. Quando voltou o Senado a trabalhar, em março votou. Fez uma pequena mudança, voltou para a Câmara, abriu, terminamos. O governo vetou. Vetou? Vetou. Vetou partes tributárias. Partes tributárias. Por exemplo, nós temos um conceito, e aí vou entender porque para vocês estão se interessando aí pelo FIAGRO, vai ser legal. Por exemplo, você faz um fundo lastreado em propriedade. Então o sujeito chega e ele fala o seguinte, ó, eu tenho uma propriedade, vou botar aqui no fundo, recebe em cotas. A Receita queria tributar esse momento. Lembrei disso.
queria tributar esse momento. Tá certo? Não, aí não é o momento. Ele está transformando aquilo em cotas, não é uma operação de venda. Ele pode, depois, voltar com o seu imóvel. Se depois o fundo vende a propriedade, aí sim se tributa normalmente. Então, nós tivemos uma discussão sobre a tributação. E, paralelo, estava andando aquela conversa de tributar os fundos de investimento. Que você ajudou aqui, pessoal, foi o líder lá na Câmara de tentar fazer frente e conseguiu a tributação dos fundos imobiliários. Você tocou num assunto, Arnaldo? Então, só para resumir, aí o governo vetou, nós derrubamos o veto, terminamos, o presidente sancionou em final de maio, em junho, a CVM, porque nós íamos discutindo. Eu fiz umas 2 lives com você que tinha agenda CVM, lembra isso? Nós fomos amadurecendo o assunto. Aí, a CVM, num prazo recorde, 1 mês, lançou exatamente uma regulamentação para o FIAGRO. Foi espetacular. Foi rápido mesmo. E aí fez. E você trocou num assunto muito interessante do FIAGRO, que não tem para fundos imobiliários, que é o chamado UPREIT, que eu acho genial e eu acho que vai ajudar muito na aceleração do desenvolvimento dos FIAGROS. O que é isso, né, pessoal? Imagina que você é um agricultor, né, tem lá uma propriedade e você queira liquidez, né? Existe um mecanismo de você trocar esta propriedade por cotas de um fundo maior. Então vamos supor, né, que existam 10 fazendas de tamanho parecido, que sejam parecidas, vai. Dá para juntar toda essa turma e em vez de você ter uma fazenda, você passa a ter 1/10 de um fundo que tem essas 10 fazendas e com isso você só paga a tributação na hora que for vender as cotas, certo? Na hora que você for vender a propriedade, aí a propriedade vai ser tributada à operação de venda, tá certo? Então você tem o momento em que você recebe as cotas, você tem a tributação normal ali, mas a operação de imposto de renda sobre a venda é no momento em que você realiza a operação definitiva de venda, tá certo? Mas a venda Então, das cotas, né? Porque eu troquei as cotas, isso. as terras Aí por você cotas. pega e entrega. E Tem um outro impacto que é o seguinte, você também conhece isso, tá certo? Quem é do interior vai muito me ouvir e compreender isso. Você tem gerações. A primeira geração foi lá, desbravou. A segunda consolidou uma propriedade. A terceira geração já são muitos filhos, tá certo? Tem Um isso. é profissional liberal, foi ser médico na cidade maior. Outra é uma pessoa que tem um talento artístico. Bem, tem outras coisas. Nenhum deles vai lidar com agro. Então nós temos hoje um contingente de propriedades que são subutilizadas e que muitas vezes as famílias não usufruem daquilo lá. Então, quando você coloca num FIAGRO, você passa a gestão. Então, nós vamos ter um ganho de gerenciamento, uma capacidade, um upgrade na gestão, ou seja, na produtividade dessas propriedades. Porque o fundo passará a ser o gestor dessas propriedades. Isso terá um impacto extraordinário. São propriedades subutilizadas para pessoas que muitas vezes têm o patrimônio, mas não têm a capacidade de extrair renda dali. Além da própria liquidez também, né? Porque quem conhece um pouco o agro sabe que a venda lembra um parcelado das Casas Bahia numa moeda que você nem sabe qual vai ser, né? Vou vender aqui minha terra no Mato Grosso. São 7 anos que eu vou receber em saca. Mas qual que vai ser o preço? Depende da saca lá na frente, quanto que está a saca da soja. Então, você vende e vai receber numa moeda que você não sabe quanto que vai valer. Né? Acho que a maior parte das pessoas, quando vendem um ativo, gostariam de receber o valor à vista. Eu vendo ações da Petrobras, se eu quiser, daqui 2, 3 dias está na minha conta um valor que eu já sei. Vendi pelo preço de hoje. Né? Hoje as ações da Petrobras estão R$ 33,00. Se eu vendi 100 ações da Petrobras, um lote lá, eu vou receber R$ 3.300 daqui 2 dias, né? 2 dias úteis, eu já sei. Quando eu vendo uma terra, não vai ser daqui 2 dias úteis, vai ser daqui um parcelado e num valor que eu não sei. Então, eu acho que o FIAGRO, ele ajuda muito a dar liquidez para essas pessoas que também querem. É um dos resultados. Ele, portanto, atrai poupadores para investir. Ele mobiliza recursos para o setor. Ele vai dar um upgrade
na gestão em áreas muito importantes que vão agregar valor. E ele é para toda a cadeia. Essas são as características do Fiagro, é um sucesso e eu acho que, como você disse, esse bate-papo nosso é histórico, vamos conferir daqui a alguns anos. Acho que os Fiagros vão fazer a diferença e marcar época aí. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Arnaldo, analista de investimentos. Se você fosse apostar em alguma cadeia do agro, soja, algodão, cana-de-açúcar, boi, carnes, proteína, qual que você acha que tem mais oportunidade? Proteína. 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 O setor ainda vai, as questões ambientais estão sendo muito bem equacionadas e superadas. O Brasil está com tudo para mudar essa imagem internacional que nós temos de vilões. A rastreabilidade sendo incorporada de uma forma muito precisa. Então, nós estamos atendendo os padrões sanitários, os padrões de sustentabilidade internacional. Há um mundo ainda por alimentar e o Brasil, não tenho dúvida, vai alimentar o mundo, tá certo? Mas, particularmente, proteína é o que eu acredito que vai ter maior valorização. Tá certo. Arnaldo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer estar com você. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser histórico. Daqui 100 anos vai ter gente vendo esse vídeo aqui, estudando a história do Fiagro. Vamos marcar um reencontro daqui a um tempo aqui, hein, para fazer um balanço. Daqui 100 anos. Combinado? Combinado. Um abraço a todos. Valeu.